O Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União publicou uma nota técnica com o objetivo de embasar a análise dos recentes desdobramentos de investigação em curso no Supremo Tribunal Federal sobre as ameaças à democracia, ao regime constitucional brasileiro. Esse documento sustenta que os atos de planejamento ou preparatórios para um golpe de Estado configuram em si mesmos atos criminosos de acordo com a legislação brasileira. A gente vai falar mais sobre o assunto e conversar agora com o autor dessa tese, ele que é ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, advogado Mauro Menezes. Muito obrigado, desde já, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Estou aqui à disposição. Como é que o senhor interpreta a distinção entre atos preparatórios e atos executórios nesse contexto de crimes contra o Estado Democrático de Direito? Se tratando desse tipo de crimes, Jefferson, nós temos uma definição legal no artigo 359 do Código Penal. Os incisos L e M definem que a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com restrições ou impedimentos do exercício de liberdades constitucionais em si já configura um crime. Portanto, a tentativa já consuma esse crime. A própria definição legal fala em tentativa. Da mesma forma, a tentativa de depor um governo democraticamente eleito ou impedir que um governo democraticamente eleito assuma o poder, isso também configura o crime propriamente dito. Ou seja, os elementos ali do tipo penal já estão reunidos na medida em que haja uma tentativa. Então, é falsa a discussão, Jefferson, e é isso que nós temos posto aí nesse parecer que foi referido, nessa nota técnica, é falsa a noção de que o mero planejamento, os atos preparatórios de algo tão sério, tão grave, no sentido de frustrar a vontade eleitoral, no sentido de desconstruir o nosso Estado de Direito, não fossem crimes. Claro que são crimes, sim. Ou seja, o senhor diz que na legislação brasileira já existem elementos suficientes que caracterizam a tentativa de golpe de Estado como um crime autônomo, independentemente da sua consumação. E de que maneira a legislação brasileira aborda a punição de atos preparatórios relacionados a crimes contra a ordem democrática? Pois bem, a sanção nesse tipo de situação é fundamental. Nós não podemos considerar, Jefferson, que uma tentativa de golpe de Estado seja equiparada à mera mobilização de vândalos, a atos aí que são manifestações legítimas, muito menos liberdade de expressão. São, portanto, ocorrências muito sérias e que precisam ser adequadamente punidas, sob pena de nós nos expormos a uma repetição que coloque em risco a própria integridade do sistema constitucional brasileiro. Esses dispositivos no Código Penal, eles prevêem, sim, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, prevê uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. O crime de tentativa de golpe de Estado, uma pena também de reclusão de 4 a 12 anos. E nós sabemos, lastimavelmente nesse caso, que houve o concurso aí de agentes que eram agentes públicos, inclusive dos meios militares, das cúpulas militares, oficiais das Forças Armadas, da ativa e da reserva, que se conjuminaram, portanto, em associação criminosa, um crime também específico, que pode ser cumulado aos demais crimes e que prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, existem, sim, penas na nossa legislação, foram aplicadas aos golpistas do 8 de janeiro e terão que ser aplicadas necessariamente após, é claro, o devido processamento,
que virá depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, terão que ser aplicadas aos golpistas que estão indiciados na medida das suas responsabilidades. Apesar dessa clareza na legislação sobre o assunto, quais seriam os desafios jurídicos e institucionais exatamente para responsabilizar não apenas os executores, mas também os articuladores, os financiadores dessa tentativa de golpe? Mauro. Na verdade, você tocou num ponto muito relevante. É assim como muitas atividades criminosas, essas atividades criminosas que vão muito além de prejuízos pessoais e trazem a ameaça de um prejuízo à sociedade, de uma construção histórica dificilmente alcançada, a construção da democracia em nosso país, essa atividade criminosa ela não pode alcançar os executores diretos apenas. É preciso alcançar aqueles que tentam se esconder como mandantes através da alegação de que apenas indiretamente estariam envolvidos ou que não estavam, de fato, de uma certa forma, atuando diretamente para os resultados que se buscavam. Então, é justamente por conta desse imperativo que a Polícia Federal fez um relatório muito minucioso, de quase 900 páginas. Eu até sugiro, quem ainda não teve a oportunidade de folhear esse relatório, o faça, porque a Polícia Federal já mereceu críticas em nosso país quando cometeu excessos, abusos e fez ilações indevidas, mas nos últimos tempos nós temos visto um trabalho muito criterioso. E esse trabalho mostra, justamente na linha do que você disse, que existem sim elementos suficientes para demonstrar que houve uma preparação que partiu de determinada esfera superior, ou seja, havia quem houvesse inspirado, planejado e de uma certa forma, liderado essa tentativa tão sórdida de eliminação do Estado democrático em nosso país. Mauro, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. Mauro, esse processo promete muita coisa, muitas revelações e muitos choques, né? Parece que quanto mais a gente conhece dessa história, mais a gente se assusta. Mas no plano jurídico, teve primeiro esse debate sobre, e daí suscitar o observatório ter esse parecer seu sobre tentativa. Acho engraçado esse raciocínio, se o golpe tivesse sido consumado, não havia o que se discutir, né? E quem está discutindo hoje talvez estivesse no pau de arara, né? Agora se debate também a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Essa tese tem, e a defesa do ex-presidente já sustenta, já apresentou novamente um pedido de suspeição. Isso fica em pé, essa tese de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, por ele ter assumido e terminou sendo também, de fato, alvo de ameaças, de um confronto mais personalizado? De forma alguma, nossa legislação prevê especificamente que não é legítima a tentativa de promover a suspeição de um juiz justamente de forma industriada, ou seja, aquele réu ou acusado que entenda que o juiz possa vir a sentenciar de uma maneira que lhe desfavoreça, não pode criar condições posteriores à investigação, ou à acusação, ou ao processamento, para, de maneira artificial, afastar aquele magistrado e, portanto, escolher o magistrado que lhe convém, ou pelo menos impedir que o magistrado inconveniente venha a julgar. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes foi envolvido porque nós estamos tratando de um evento de amplas proporções. Então, um dos fatos gravíssimos que foram apurados diz respeito a um plano que teve, inclusive, uma execução iniciada e que previa aí o assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do ministro Alexandre de Moraes. Então, na verdade, era a democracia que era a vítima nisso, não propriamente o ministro Alexandre. Então, se o ministro Alexandre fosse afastado do julgamento, nós estaríamos, portanto, fazendo prevalecer
de maneira maliciosa uma tentativa daqueles que realmente têm responsabilidade de escolher o seu julgador, e a lei processual brasileira não admite isso. Mauro, a sua experiência como advogado, e a gente vê isso cobrindo fatos de grande repercussão ao longo da história, sempre tem um componente do clamor popular. Nesse caso especificamente, nós estamos tratando de uma questão que divide o país. O país ainda está muito cindido por conta dessas questões políticas, né? E esse assunto especificamente divide muito também opiniões, e é claro que há temores sobre a paixão em torno de uma posição e de outra. Então, está sempre em jogo muito as tais narrativas, e esse termo já está cansado, inclusive, mas é cada vez mais utilizado por quem está sempre na berlinda, né? Então, eu te pergunto como conduzir, como tratar um processo dessa magnitude, com essa importância. Vamos falar aqui que tem 7 generais. Entre os indiciados, são 7 oficiais generais. Acho que isso não tem precedente na história republicana, acho que não tem precedente na história do Brasil. Isso outros países viveram, mas como é que a gente trata um assunto dessa sensibilidade no momento em que se discute também, por exemplo, revisão das aposentadorias dos militares? Aí estamos falando da tropa que está na ativa. E mais essa guerra de informação que corre em paralelo, né? Garante-se a liberdade de expressão plena para o debate público sobre esse evento? De que maneira esse debate, sobretudo, é, como ele é conduzido nas redes sociais, pode interferir no rumo do próprio processo? Ernesto, a democracia ela pressupõe que haja divergência. Quando nós falamos em polarização, é talvez o aguçamento, a radicalização de divergências, mas a divergência em si, ela é própria do regime democrático. A questão que resolve isso é justamente o respeito às regras do jogo. Por que 7 generais estão sendo aí indiciados? Porque eles quebraram de maneira deliberada as regras do jogo. Os militares têm que respeitar a legalidade. Vamos lembrar lá na nossa história do Brasil, da cadeia da legalidade que foi convocada por Leonel Brizola em 1961, para justamente evitar que os militares rompessem com a institucionalidade de então. Então, veja, essa é uma luta pela democracia que vem na história do Brasil. Qual é a chave disso, Ernesto? Respeitar as regras do jogo. O jogo democrático não é um vale-tudo. Então, é natural que haja polarizações, divergências, isso tem que ser discutido e ninguém é contra que haja ideias políticas distintas de parte a parte. O que não pode acontecer é que essas ideias políticas elas descambem para um rompimento daquilo que está previsto na Constituição, que é o respeito ao Estado Democrático de Direito. Agora, o ex-presidente falava, e é engraçado falar, nos recursos que ele cogitou, como estado de sítio, estado de defesa, etc., ele sempre falava dentro das 4 linhas. Há uma tentativa sempre de dar um verniz de legalidade. Aí eu te pergunto, como ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, e o teu mandato na presidência coincidiu exatamente com a transição, né, do golpe, da deposição da presidenta Dilma Rousseff, quando você tinha iniciado o mandato, e pegou o início do governo Temer também, inclusive com o general Etchegóin ali na sua sala vizinha, praticamente. Então eu te pergunto, os generais que não toparam o golpe, eles são heróis ou são prevaricadores à luz aí da ética pública e do que se espera de altos funcionários públicos, civis ou militares? A investigação ela segue, ela teve a sua primeira etapa com o relatório. Isso será deduzido, porque é lógico que aqueles funcionários públicos, sejam quais forem, que tenham ciência de irregularidades, irregularidades graves, não apenas têm a obrigação de, com elas, não conestar, mas precisam sim denunciar essas irregularidades. Então, nós ainda não sabemos até que ponto houve apenas uma recusa passiva ou até que ponto houve um bloqueio da possibilidade de execução desses atos aí completamente delirantes. Mas
como digo, e a questão ética que se põe, você tem toda a razão, Ernesto, ela se coloca no sentido de que não apenas é esperado das autoridades que elas não participem de atos criminosos, mas que elas também hajam no sentido de denunciá-los e colaborar com a punição daqueles que os pratiquem. A gente está conversando aqui com o advogado Mauro Menezes, ele que é autor da tese que sustenta que os atos de planejamento ou preparatórios para um golpe de Estado se configuram em si atos criminosos, de acordo com a legislação brasileira. Mauro, como é que você avalia a atuação das instituições brasileiras, pelo menos até agora, na identificação, na punição desses atos, atos que visam exatamente a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? De maneira muito favorável. Eu acho que as instituições, de um modo geral, e o Supremo Tribunal Federal em particular, têm cumprido o que deles se espera. Nós tivemos, nós não podemos esquecer, Jefferson, nós tivemos aí, no mês de dezembro, uma conspiração que envolveu uma ameaça de explosão no aeroporto de Brasília, atos de vandalismo muito sérios no dia da diplomação do presidente da República, e tudo isso culminou com o 8 de janeiro, em que as sedes dos três poderes foram depredadas, destruídas, numa tentativa clara de golpe de Estado. Então, as instituições responderam. O Supremo já tinha um inquérito que tratava da questão das fake news e do discurso de ódio, que talvez seja a origem de tudo isso. E o próprio governo federal criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e o Observatório da Democracia, do qual sou conselheiro. Inclusive, trago aqui a notícia alvissareira de que o nosso Ernesto Marques foi nomeado integrante, ao meu lado, da Comissão Especial de Garantias Constitucionais para o exercício da comunicação social. Porque hoje, falar em democracia é fazer com que a comunicação social seja algo saudável, seja algo distante da distorção de verdade que muitas vezes se opera em vários meios aí digitais. Então, é claro que os jornalistas responsáveis que lidam com a comunicação social de uma maneira a favorecer a democracia, a favorecer o acesso da opinião pública à verdade dos fatos, se interessam em colaborar com isso. Então, nós temos nessa comissão o Ernesto Marques, a ministra Edilene Lobo, do TSE, nós temos o professor Jorge Tomelin, enfim, nós temos ali pessoas que têm uma larga contribuição. O secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Jean Wema, todos estamos aí com esse encargo, não apenas de atacar as consequências, mas ir às causas, tentar estudar, entender e melhor operar nessa situação para fazer com que a democracia, através das suas instituições de Estado e também da sociedade civil, e nesse sentido a Associação Baiana de Imprensa traz uma contribuição importante, possam se conjugar no sentido de fazer com que haja uma defesa da nossa democracia. A democracia defensiva, Jefferson, é um tema hoje obrigatório para que todos nós possamos discutir, e o papel de vocês nos meios de comunicação é essencial. Aproveito esse seu posicionamento agora para a gente até encerrar, Mauro. Na sua opinião, como é que a sociedade civil como um todo pode contribuir para a prevenção, para a denúncia de atos que ameacem a democracia, o regime constitucional brasileiro? É preciso valorizar as nossas conquistas históricas. Nós não chegamos aqui por acaso. Muitos enchem a boca para falar de liberdade, mas às vezes é uma liberdade no sentido de promover uma anarquia, no sentido de fazer com que, de qualquer forma, se chegue ao poder ou se derrube do poder aqueles que são depreciados com discursos de ódio. Então, nós temos que, Jefferson, para encerrar, eu penso que nós temos que fazer com que a democracia seja algo saudável, respeitoso, que faça com que o debate se dê em alto nível e sempre de acordo com os princípios constitucionais. Mauro, um prazer, muito obrigado. Mauro Menezes, advogado, ex-presidente. Advogado baiano, é verdade. Ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, autor dessa tese que está servindo de
de subsídio para a análise dos recentes desdobramentos de investigação em curso no Supremo sobre as ameaças à democracia, a tese de que atos de planejamento ou preparatórios para um golpe de Estado se configuram em si, sim, atos criminosos, de acordo com a legislação Tentativa de golpe de Estado brasileira. é golpe. Exatamente. Mauro, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, até uma próxima. Obrigado a todos os ouvintes da Tarde FM. Um abraço, Jefferson. Um abraço, Ernesto. Agora 7h51 na Tarde FM.